Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos! Salve, salve, minha bancada, minha galera. Esse aqui é o podcast Bancada Azulina número 141. E hoje a gente já vai começar com paródia, que é o último podcast do ano. Então fique ligado aí que essa é pra você que tá aí do outro lado da tela e do fone também, viu? Este ano quero paz para o meu dragão, pra jogar o sergipano e ser campeão. Jogar a Copa do Nordeste e ganhar todos os jogos sem parar. E quem sabe a final até chegar. E agora, calma aí, viu? E no Brasileirão todos os jogos vencer. O que todos nós queremos é subir pra Série B. É isso aí, vamos subir, dragão. Esse aí é o aviso pra você que tá do outro lado da tela. Ao vivo, essa paródia composta em alguns minutos atrás. Minha caixinha de surpresas. Por favor, ajeite seu mic aí na hora de falar. Eu tô aqui ao meu lado, Carla Ferreira, meu amor, que eu tanto mando beijo pro outro lado, tá aqui desse lado hoje. Carla Ferreira tá aqui do meu lado. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao último Bancada do ano, né? Vamos lá, vamos fazer esse último programa recheado de novidades e coisas mais antigas que foram requentadas. Ao meu lado também aqui, o Evani Adam. Boa noite, Adam. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês também. Sempre uma honra participar aqui do Bancada Azulina. Massa. E também conosco, né, na verdade, com você aí também, Lucas Matheus, o Proletário News, também tá aqui. Boa noite, Lucas. Boa, Fernando, Adam, Carla, todos que estão nos assistindo. Pois é, vamos conversar bastante hoje aqui no podcast sobre essa pré-temporada do Confiança. Pré-temporada do Confiança que foi marcada por alguns amistosos, então vou fazer agora um breve resumo do que a gente vai ter nesse programa de hoje. Vamos falar de Assembleia Geral Ordinária que teve dos sócios torcedores para posse dos conselheiros e da diretoria do Confiança, né, que teve a eleição e agora eles assumiram definitivamente a posse para o próximo triênio. Também vamos falar um pouco de sócio-torcedor, né, toda a live que teve, que não esclareceu muita coisa, as dúvidas que a gente tem. E aí também, finalmente, a gente vai falar desse jogo Confiança e Souza, de toda a nossa expectativa para esse 2023 que seja realmente repleto de coisas boas, como eu cantei na paródia. Lembrando a você que está aí do outro lado da tela, falar dos nossos patrocinadores, Blue Pixel Comunicação Visual, sua arte personalizada por lá, é só entrar no Instagram, @BluePixelDesign. Bring Burger é a melhor hamburgueria da cidade, onde fornece os nossos lanches aqui também do podcast, é só você encontrar lá no iFood e nos outros aplicativos de comida também, você pode pedir no presencial pelo WhatsApp. Shopping do Dragão, que fornece as nossas camisas aqui, né? Hoje com a camisa verde da esperança, né, para 2023 a gente botar quente, e também a loja Nação Proletária com a camisa retrô de 90, a camisa do Mini Crack de Aldair. Tô fazendo duas propagandas ao mesmo tempo e já emendo na terceira, que é o Estúdio Arte Viva, que é onde nós estamos hospedados. Aqui você pode trazer a sua banda para ensaiar, gravar, enfim, fazer podcast também. Chega de conversa não, vamos começar a conversa, né? Vamos lá para o primeiro tema. Foi convocada há alguns dias atrás, 8, 9 dias atrás, né? Segundo o estatuto do clube, essa convocação tem que sair com 7 dias de antecedência em meios digitais e físicos também, via jornal de ampla circulação. A Assembleia Geral Ordinária, que é para todos os sócios, aberta para todos os sócios, diferente da reunião do conselho, que deixa essa ambiguidade, essa dúvida, na verdade, se é aberta ou se é fechada exclusiva para os conselheiros. Só que dessa vez a Assembleia foi para dar posse aos conselheiros. Eu vou falar diretamente com ela que estava lá. Carla Ferreira, você estava lá nessa Assembleia, eu queria saber o que só você viu. Não sei se só eu vi, né? Porque tinha uma galera lá, inclusive foi destacado, né? Por Glenison, que fez, que puxou a reunião lá. E aí, algumas coisas foram bastante marcantes, né? Primeiro, a gente colocar a pluralidade, que foi essa eleição de conselho, que colocou
liderança da torcida jovem no Conselho do Confiança, liderança da torcida Trovão Azul, frentes independentes de torcedores do dia a dia da arquibancada, ali também, tomando posse naquela noite. E, por último, e muitíssimo importante, a posse das 3 primeiras mulheres conselheiras, né? Que foi Rita Dantas, Daniele e Sara. E por essas 2 últimas eu tenho um carinho e apreço muito grande, porque estou com elas o tempo inteiro na bancada e quero mais uma vez parabenizar elas. E sei que vai ser um triênio de muito trabalho, e sei também o que elas vão enfrentar daqui para frente, porque apesar de serem as primeiras, a gente tá ali no dia a dia e a gente sabe que o meio do futebol é um pouco não, né? Muito machista, enfim, e desejo muita força para elas e para todos que vão assumir essa responsabilidade, né? Assumiram a partir de agora, e existia uma possibilidade de também ter eleição da mesa diretora do conselho, né? E aí não aconteceu, só aconteceu mesmo a posse, e essa reunião que vai definir a mesa diretora do conselho vai ser no dia 10 de janeiro, certo? Já foi colocado lá por Glenison na Assembleia. Desculpa. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu não destaquei? Não, o que você quer destacar é só você que pode destacar. Agora quem pode destacar também é Lucas Matheus, que assistiu, né, Lucas? Você não estava presente e assistiu via Poderoso Dragão, né? Exatamente, assisti na live do Mário, no Poderoso Dragão. Primeiro falar que eu gostei muito, né? A gente até já falou isso em outras bancadas, dessa pluralidade no conselho, que é uma coisa que a gente já pleiteava há muito tempo e agora de fato aconteceu. Como o Carla falou, né? Várias pessoas da nossa torcida, né? Membros de torcidas organizadas, membros de frentes proletárias. Então isso foi muito importante naquela noite, né, da posse, né? A gente poder assistir, tanto quem estava em casa quanto quem estava ao vivo, ver aquelas caras que a gente está acostumado a ver na arquibancada, foi sensacional. 4 momentos me marcaram, até anotei aqui, inclusive falei lá no grupo da gente do Bancada. A primeira foi a fala de Miltinho, acho que foi uma fala importante, né, do presidente da federação, onde ele meio que veio em missão de paz. Achei a fala dele muito precisa nisso, né? Ele como presidente, que já passou também como presidente do Confiança, né? Trouxe uma experiência, uma rodagem, já começou todas as falas com a dele, então achei isso muito interessante. Gostei também muito do discurso de Ítalo, né? Ítalo Romani da Fasta, um abraço, Ítalo, que foi a voz da torcida naquele momento. Eu acho que todo torcedor se sentiu representado no momento que Ítalo pediu a voz e foi lá falar na frente de todos, inclusive dos que estavam na mesa, né? Tanto o presidente do clube, o presidente do conselho e o presidente da Federação Sergipana. Então, foi muito importante aquela fala de Ítalo e muito precisa. Outra coisa que me marcou negativamente dessa vez foi as respostas de Glenison. Eu acho que Glenison agiu com bastante arrogância quando ele teve uma discussão ali. Discussão não, porque Mário, na verdade, nem chegou a discutir com ele, mas em um certo momento ele agiu com um pouco de arrogância com o Mário Bezerra, que é um cara que já faz muito tempo aí de trabalho de produção de conteúdo. E também quando ele respondeu o Ítalo Romani, né, que eu acho que também talvez não fosse o momento, aquela situação dele fazer aquela resposta. E ficou bem claro ali para quem estava assistindo, tanto lá no auditório quanto também quem estava assistindo em casa, que pegou muito mal para a Glenn, ficou muito feio. E a quarta e última parte que eu gostei foram as palavras de Daniele. E aí eu vou trazer muito do que Carla falou no final da fala dela. Daniele representou as mulheres da torcida proletária. E ver ela, Rita e Sara, como conselheiras, isso é de uma importância muito grande. E aí Carla, que tem lugar de fala, ela pode falar muito melhor sobre isso. Mas isso me chamou a atenção. Eu gosto muito de ouvir Daniele. E aquele momento em que ela falou, eu acho que as mulheres da torcida do Confiança se sentiram muito representadas. Então, assim, no geral, foi uma posse muito positiva e eu fiquei muito feliz em ver, mais uma vez, vou usar a palavra, a pluralidade do nosso conselho, tanto fiscal quanto administrativo. Eu tenho algumas coisas para falar, mas diga. Só pegando o raciocínio dele com relação à fala de Daniele, a gente tem alguns grupos, né, femininos, e aí um deles é o Apaixonadas pelo Confiança, que também integra essas frentes, assina notas e etc. E aí as meninas que são de outras
de outros núcleos, né? Torcidas organizadas e do movimento Guerreiras de Arquibancada. A gente faz parte de todo mundo do Apaixonadas, né? Estamos tudo misturado lá. E eu percebi justamente esse sentimento de pertencimento, no sentido de que a gente sempre esteve ali, mas registrado no conselho agora, né? Sim. É claro que existiram outras grandes mulheres que Sara, inclusive, destacou no discurso dela, que foi muito bom, por sinal. Sara é o baú, né? O baú Verdade. feminino da história do dragão. Baú da felicidade. E aí, esses pontos, para mim, foram muito emblemáticos. E, para mim, eu senti como se eu também tivesse, sabe? Sim. Tomando posse junto com elas. Porque isso foi uma construção coletiva, desde o início. E elas se colocam à disposição dessa forma. Assim como os outros colegas que também são conselheiros estão dispostos a dialogar. Então, talvez essa pluralidade e esse sentimento de pertencimento que a gente vai ter durante essa gestão é uma coisa que eu ou alguns outros torcedores, que mesmo que torçam por mais tempo, talvez ainda não tenham experimentado, porque vai ter algum conhecido de algum lugar que faz parte também do conselho. Então, isso é muito importante. Acho que desfez um pouco aquela ideia de que conselheiro é só quem bota dinheiro, sabe? Acho que o dinheiro é muito importante, a gente vai enfrentar coisas muito complicadas por conta de dinheiro, mas a gente também tem que ter gente com amor, com bom senso, com honestidade, construindo essa gestão. E eu acho que isso vai ter, né? E sobre aquele episódio de Mário, você me contemplou, porque eu também ia comentar. Você me contemplou completamente nas palavras. Acredito que ninguém ali achou graça, assim, tipo, foi uma coisa que foi, de fato, constrangedora, né? Não só para ele, mas para todo mundo que estava ali, assim, foi bem incômodo. Acho que não era o momento. Acho que... e sobre o novo governador, né, que vai colocar aí um dinheiro, não sei como é que vai ser. Na verdade, eu sei, mas eu quero que ele explique melhor, porque ele explica melhor do que eu. Eu explico não melhor do que você, mas eu posso explicar, se for o caso. Eu quero também falar, Lucas, sobre esse negócio da fala de Glenison lá, né? Foi constrangedor, né? Uma situação que Mário não merecia passar, que a gente, como sócio que estava lá, não merecia também passar, ver uma situação daquela. Constrangimento público a uma pessoa por uma desavença pessoal, né? Isso. Quer resolver sua treta, vai resolver no privado, chama o cara. Perfeito. Não vou dizer que saia na mão não, porque isso não é a forma mais civilizada de resolver. Mas quer resolver, vai trocar ideia. A fala é constrangedora, o discurso de Sara, pelo contrário, enaltece a nossa história. Inclusive tá tudo na live de Mário. É só você entrar lá no Poderoso Dragão, ver a live desse dia lá. Mário gravou de cabo a rabo, né? Gravou tudinho, do início até o final. Então tem tudinho lá. Eu tenho uma observação importantíssima para fazer. A Assembleia foi realizada no auditório, talvez auditório 2, né? Não era o auditório principal da federação, não. No segundo auditório, uma acústica terrível. Inclusive, Fernando, quem estava acompanhando pela live, eu, por exemplo, tive uma certa dificuldade, às vezes, de ouvir as pessoas. Por exemplo, na hora que Mário filmou o Miltinho, como o Miltinho tem um tom de voz um pouco abaixo, mas mesmo ele perto, como o Mário estava muito perto, deu para ouvir. Uhum. Mas já Pedro Dantas e Glenison, a gente ouvia com um pouco de dificuldade, justamente por isso, né? Eu acho que a acústica não ajudava muito. Não, a acústica não ajuda, muito ruim. Inclusive, alô, Federação Sergipana, se estiver precisando de um consultor acústico, eu estou aqui, viu? Mas também a galera não colaborava não, porque o povo tava conversando demais aí. Você é doido. Sim. Quando eu olhava pra trás, uns coroa conversando, eu disse, meu amigo, eu pensei que quem ia estar conversando era a Eu não gente. podia reclamar, porque de vez em quando também tava conversando. Era a gente, os guris da quinta série, mas eram alguns coroa conversando e alguém falava. E ainda teve um outro ponto, né? Eu tava lá e daqui a pouco o Glenison começou a chamar os conselheiros pra assinar, né? A posse, e chama Fernando Augusto e olha pra mim, né? Aí O desespero tomou conta, viu? Eu não. O brilho dos olhos foi embora na hora. Aí ele olhou de novo pro papel. Não é você? Disse, não. Ele, Fernando Augusto Moraes, não sei o que lá. Eu disse, não sou eu não. Aí alguém falou, é Fernandinho da Casa das Tintas. Sim. Rapaz, eu nem me candidatei a conselheiro. Eu que tava em casa, eu fiquei assim, eu disse, rapaz, DG vai desembolsar R$250. Imagina. 250 não, eu acho que vai ser maior aí o negócio. Será, Diga rapaz? aí. E não. No mínimo 250, se não me engano, né? O conselho paga, né? Ainda o presidente vai definir qual é o valor da taxa, porque não tem no estatuto isso. Certo. É o presidente do conselho que vai ser eleito, vai determinar esse valor.
Tem algumas coisas, eu vou passar já pra Adam falar também, apesar de não ter ido, né? A Adam não foi e não acompanhou também a live, né? Isso, Adam. Mas se você tem uma opinião importante que eu quero já falar com você. Sobre a fala em relação ao apoio do governador, né? Sim. Quem me conhece sabe, né? Eu votei em Fábio, né? Eu não tive como não votar. Eu disse assim, um voto, eu vou votar pelo coração azulino, votei em Fábio. Não acompanho a política dele, mas sei que ele lutou pelo Confiança na Time Mania, enfim, disse, eu quero meu CT, viu? Vou até fazer um corte disso aqui. Ô, Fábio, eu quero o meu CT. Vou lá na porta do palácio pra cobrar. Mas, enfim, o que se foi falado na reunião, Fábio é primo de Glenison, parente de Iago. Enfim, tudo misturado ali da mesma família que veio da formação do estado de Sergipe Del Rey, das capitanias hereditárias, né? Vem dali, então Fábio hoje tá no governo do estado, vai tomar posse no dia 1º, e ele é torcedor do Confiança, e desde quando era deputado, vereador, sei lá, não sei os outros cargos dele, ele tentou militar em favor do futebol sergipano, do Confiança principalmente, e a fala de Glenison tá lá também, é que ele vai fazer o maior investimento do governo no futebol sergipano, nessa gestão dele, prometendo um valor de 1.800.000 para o clube nesse ano, né? É um valor por ano que vai ser parcelado. E aí vai fazer também um patrocínio, né, para todos os clubes do Campeonato Sergipano. Todos eles vão manter o patrocínio do Banese ou Banese Card, não sei exatamente o que é que vai ser. Vão ganhar um valor. E os times que disputarem o brasileiro, o Falcon e o Zé, vão ganhar também um valor proporcional por estarem na Série D. O Confiança, por estar na Série C, vai ganhar um valor. E caso qualquer time consiga o acesso, também vai ganhar um valor proporcional a mais, né? O Confiança chegando na Série B, na Série A. E aí a frase que rolou nos bastidores ali é que o projeto de Fábio é fazer o Confiança chegar na Série A. Então, vamos ver se realmente isso vai acontecer, se isso vai chegar. A gente vê que em outros estados o governo sempre investiu, né, principalmente no Nordeste, né? O governo do estado sempre investia pesado no futebol. Em Alagoas mesmo foi assim, investindo 2 milhões, 1 milhão para cada time, né? E a gente sempre sentiu dificuldade em relação a isso agora. Espero que pelo menos nessa parte aí, né, ele compra esse prometido, que não foi uma promessa de governo, mas que já tá rolando aí na boca miúda. Mas aí, eu acho que as pautas são essas, assim, a gente tem a pluralidade do conselho, é uma palavra difícil de falar, né? Difícil. Eu falei 2 vezes, mas quase que... Eu já me enganchei logo na primeira, né? Então é o conselho plural, né? Melhor, vamos falar assim. Verdade. Foi muito massa ver realmente, né? Isso. A galera, né? Galera de arquibancada estando lá. E espero que faça um bom mandato agora, nesse próximo triênio. Eu queria saber de você, Adam, agora. Nessa expectativa de novo conselho, o que é que você acha que vai mudar no Confiança? Vai mudar alguma coisa? Essa galera que entrou vai ter poder referente àquele grupo que já estava? Porque não foi todo o conselho que foi mudado, né? Teve um grupo que continuou. Como é que você vê essa nova eleição desses candidatos que foram empossados agora? Sem sombra de dúvida, extremamente fundamental, né? A palavra de ordem hoje aqui é pluralidade. Ele falou de primeira, filho da pé. E aí, receba. E eu acredito no poder das mulheres, né? Para a organização, principalmente. São boas administradoras e elas já mostraram isso no mercado. Qual foi a outra parte mesmo? Não, como você vê, assim, esse novo conselho, se eles vão conseguir fazer alguma coisa? Sim. Não, eu acredito. Eu acho que... Você tá otimista com essa galera? Claro que sim. A cada ano que passa, né? Na verdade, a cada triênio que passa, né? A gente tende a evoluir. E não vai ser diferente dessa vez, não, entendeu? A gente tem um ótimo conselho fiscal, um conselho fiscal no caso, né, que foi eleito. O pessoal da FAST. Exato. Você falou sobre o apreço pelas meninas, né? E eu tenho um apreço enorme por Sara, que tem uma certa proximidade com ela. Um beijo, Sara. Mas voltando aqui à sua pergunta, eu acredito que sim, Fernando. Eu acredito que
a tendência da gente agora é alçar voos maiores, né? Visto que a gente já tem experiência em acesso, em 2 acessos inclusive, e assim, trabalhar bem, né? Assim, desculpe. Mas é isso mesmo, é trabalhar bem. Eu acredito muito no pessoal que foi eleito, o pessoal do conselho, no presidente e tudo mais. Mas é isso mesmo. Aham, É isso não, mesmo. Sim, não, eu também tô botando muita fé exatamente porque, como o Carla bem falou, né? Existe uma aproximação para diálogo, né? Pouco maior. Sim. A fala de Ítalo, ele, como conselheiro fiscal, coloca um ponto importante, né? Que foi a questão das prestações de conta, né? Que ele até interroga dizendo que não mais vai acontecer, né? Um ano sem prestação de conta e um triênio sem prestação de conta. Glenison tenta rebater, falando que foi a única gestão que fez, mas ele fez no triênio passado. Nesse triênio ainda, 19 e 20 foram... Não, 20 e 21 foram por conta de pandemia. Não teve prestação de contas. Foi conseguir alguma decisão judicial que não ia ter assembleia com presencial e por isso que não ia fazer a prestação de contas. Algo que poderia ter sido resolvido tranquilamente online, né? Era só criar um link em qualquer plataforma de... O Meet tá aí para isso. Qualquer plataforma que quisesse poderia criar um link e os sócios entrariam e poderiam participar da prestação de contas. Teria resolvido. E agora também em 22 o mandato encerra, né, o de Pedro Dantas como presidente tampão e o de Iago no seu mandato inteiro. O estatuto diz que deve prestar conta até o dia 30 do mês de dezembro. Essa prestação de contas não vai acontecer porque não foi convocada a assembleia. Ela tem que ser convocada 7 dias antes. E aí está marcada para o dia 10 de janeiro essa assembleia que vai ser a posse a eleição da mesa diretora do conselho, que aí vai ser o presidente, vice-presidente, tesoureiro, sei lá, não sei exatamente como é. Presidente, vice-presidente, secretário. Pronto, e secretário vai ser essa galera que vai ser eleita aí. E aí ainda tem a prestação de contas de 2020, 2021, 2022 de Iago e 2022 de Pedro Dantas. Eu já ouvi conversas de assim, não, mas eu não posso prestar conta porque o ano não acabou. Tem que prestar conta, tá no estatuto. Tem que prestar até o dia 30. Sim. Você faz ali até quando você fez a sua prestação de contas. Do mesmo jeito, Iago, não tem que esperar terminar os 3 anos para fazer. A cada ano tem que ter uma prestação de conta no mesmo ano e depois, no final do triênio também, uma prestação de contas do triênio. Enfim, isso vai dar muita credibilidade para a confiança no mercado, frente aos seus patrocinadores, porque sabe que vai investir numa empresa que se preocupa com a sua responsabilidade fiscal e que vai cumprir com seus acordos. Tem nada pior do que você parcelar uma coisa e não receber, né? E aí você perde totalmente a credibilidade. A confiança precisa recuperar isso com urgência. Hoje a figura de Pedro Dantas, né, é essa figura da credibilidade. Ele que ancora essa credibilidade no Confiança junto com o Washington Coração Valente, Petrúcio e Matheus Millet, que são os compositores, né, da diretoria executiva e alguns membros do conselho também que usam dessa influência para isso. Tendo dito isto, a reunião do conselho ainda teve mais uma conversa ali, né, que foi em relação a essa provável eleição que poderia ter acontecido naquele mesmo dia, né? Sim. Então, ao que se sabe na boca miúda é que houve uma movimentação para que tivesse sido feita a eleição naquele mesmo dia, de modo que se acordasse na hora. Então os conselheiros iam conversar, beleza, vamos fazer a eleição, bora. E aí fazia a eleição na hora, algo que não poderia fazer à luz do estatuto, porque teria que ser convocado com 7 dias de antecedência. Então isso não aconteceu, mas pareceu uma estratégia meio como uma rasteira, né, que os caras queriam dar naqueles que estavam despreparados para essa eleição, porque final de ano tem muita gente que viaja, teve alguns conselheiros que não foram. Mas é isso, algum comentário mais sobre essa reunião? Sim, eu queria comentar, você falou agora da reunião do dia 10, e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes e quem está assistindo também deve estar se perguntando, né, quais são os possíveis candidatos
né, a presidência do Conselho do Confiança, né? Eu conversando, inclusive ontem, lá no Mandacaru de Ouro, com alguns colegas de imprensa, e surgiram 2 nomes, né, que possivelmente podem ser os candidatos. Um é o Anderson de Tuga, que foi o conselheiro mais votado entre os conselheiros administrativos, e também o Júnior da Cate. Só que eu estava agora olhando uma coisa aqui, Fernando, Sim. Carla e Adam, que na lista, pelo menos eu fiz aqui um pente fino umas 3 vezes e não encontrei o nome de Júnior da Cate. Não sei se ele está inserido naquela linha dos conselheiros vitalícios. né? Se eu não me engano, ele já chegou a ser presidente do Confiança. Eu não acho tenho que tá. certeza. Eu acho que tá nessa Então, linha aí. se tiver nessa linha, pode ser um nome forte, né? Até por ter sido presidente, enfim. E Anderson de Tuca, que foi o conselheiro mais votado. E aí talvez também seja uma coisa que pese bastante. Você também falou o nome de Gilson Júnior, não foi, Sim, Fernando? também eu ouvi Que esse também é um dos comentário. conselheiros administrativos. Enfim, por enquanto a gente tem esses 3 nomes, mas a gente sabe que tem outros nomes assim. Ventilados, né? Muitos E são as- ventilados, né? Da Fasta, acredito que tenha também, né, Carla? Sim, acredito que sim. Existe essa possibilidade. Na verdade, hoje, a FAST e os outros conselheiros, né, que foram eleitos estão nessa articulação. Então, muita coisa pode acontecer daqui até o dia 10 de janeiro. E aí a gente não tem nada muito delineado ainda nesse sentido, né? E aí, assim, a gente como sócio torcedor do outro lado não participa disso, né? A nossa parte já foi feita, que foi eleger os conselheiros, agora é deixar que eles se resolvam por lá. O máximo que pode acontecer é quando surge um nome aqui, tem uma movimentação, dizer, não, a gente não quer, mas mesmo assim não vai ter poder de decisão, só de influência, de mostrar o descontentamento da torcida. Sim. Como no caso do presidente Tampão, quando apareceu o nome de Hernando, por exemplo. Nós, como torcedores, não tínhamos poder nenhum de votar. Mas o O descontentamento poder de da se manifestar torcida, tem, viu? o descontentamento da Perfeito, torcida fez com que o conselho entendesse que Que não era o melhor nome. não era o melhor. Eles também Sim. não podiam bater de frente com a torcida naquele momento. Agora é esperar, vamos ver o que é que vai acontecer dia 10, porque 5 já tem jogo e 8 também com fé em Deus. Então é só depois dos 2 jogos que vai ter a eleição para presidente do conselho. É isso, tendo falado de presidência do conselho, vamos falar agora do próximo tema, que Antes da gente entrar Sim, no por próximo favor. tema, eu só quero deixar registrado aqui que hoje são 29 de dezembro e hoje nós perdemos, né, fisicamente aí, fez a sua passagem, Pelé, né, com 82 anos de idade, já vinha sofrendo bastante com relação a um câncer, né, que virou uma metástase, enfim, ele estava lutando aí há algum tempo e hoje ele descansou, né, então aqui fica os nossos sentimentos pela perda de quem tinha como família e por todos os apreciadores do futebol, que é o nosso caso, pela grande história, né? Porque um atleta negro, na sua época, fez uma grande história no futebol mundial, é o maior atleta mundial de futebol, talvez, pra gente aqui, e indiscutível, independente de qualquer coisa, deixa um grande legado e vai deixar um grande vazio, né? Sim. Pelé, que tem várias obras em sua homenagem, pôde receber homenagens em vida, né? Recentemente saiu um documentário na Netflix, teve também um filme Pelé Eterno. Inclusive no Jogo das Estrelas, ele foi homenageado, né? Foi homenageado também na abertura da Copa, né? Com os drones lá fazendo Sim. o número da camisa dele, né? O nome Pelé. Recebeu também agora uma homenagem, não tem muito tempo, foi uma réplica de cera, né? Lá no museu da CBF, né? Que eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas pela imagem parece ser muito fiel, né? A imagem dele. Pelé, que eu também estava escutando hoje, né? Um podcast que eu até indico para quem tá aí do outro lado. O História Preta, ele tá também no Muito Spotify. E ele tá fazendo uma série massa e ele tava contando um pouco da história de Pelé, do surgimento dele. E tem um fato curioso que eu não sabia. Pelé prometeu ao pai, na Copa de 50, com 9 anos, que iria ganhar uma Copa para dar ao pai, quando viu o pai chorando a derrota do Brasil. E ele deu 3. Incrível, né? Incrível. Sem precedentes. A verdade é que só pelo fato dele existir enquanto homem preto naquela época, fazendo tudo o que ele fez, é para além do futebol. Muito além do futebol. E é uma frase que a gente sempre usa, né? Uma frase que apaixonados pelo futebol sempre usam. Não é só do futebol. E ele jamais se resumiria apenas a futebol, ainda que o futebol dele seja uma coisa extraordinária, né? Então, assim,
é isso. E quando fala de Pelé, o que é que vem na sua mente? A primeira lembrança, assim, a primeira memória. Santos Futebol Clube. É impressionante a ligação que Pelé sempre teve com o Santos, inclusive hoje na cobertura, né, que a gente acompanhou. Eu acompanhei um pouco, porque também estava trabalhando, mas assim, acompanhei algumas coisas à tarde. E a própria família dele falou que entre tudo que Pelé já teve na vida, a paixão maior que ele tinha pelo Santos. Uhum. E o Santos agora também recentemente fez uma homenagem muito bacana, colocou a logo Coroa, né? da camisa com a coroa. Provavelmente também eles vão aposentar a camisa 10. Já foi falado assim, eles ainda vão conversar com a família, enfim, mas parece que já existe essa possibilidade. Uhum. Fora Decretaram um luto de 7 dias, né? Exato, na cidade de Santos, né? Fora as inúmeras homenagens que vão acontecer, né? Porque o velório do Pelé vai acontecer no dia 2, lá na Vila Belmiro. E ele também pediu para que fosse enterrado num local que fosse, se eu não me engano, se não for à frente, aí as pessoas de Santos é que sabem melhor, mas é um local que dá para ver a Vila Belmiro de cima. Eu não sei se que era um lugar que ele escolheu ser enterrado, inclusive o caixão dele é de ouro. Enfim, todos os requisitos de um rei, né? Que, claro, é difícil até a gente falar. Eu pensei em muita coisa para falar, mas agora deu um branco. Mas é isso, Pelé vai ser sempre eterno. Deixou um legado gigante no futebol, tricampeão mundial, pelo Santos nem se fala, mais de 1.000 gols, quer dizer, mais de 1.300 gols, né, na verdade, porque quando a gente fala mais de 1.000 gols, Túlio Maravilha e Romário fizeram também. Sim. Mas Pelé fez mais de 1.300, então esse cara merece todos os respeitos, né, e toda a nossa gratidão. Com 21 anos, Pelé tinha mais gol do que Neymar, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo juntos aos 21. 400 não sei quantos gols. Você somava os gols dos caras com 21, Pelé já tinha mais do que os caras. E assim, Fernando, é mais ou menos o que o cara fazer, sei lá, 80 gols por temporada. É muito gol. Uhum. 80 Revolucionário, gols. né? Em todos os sentidos. Hoje a gente paga pau pro Haaland, né? Que tá fazendo gol de todo jeito. Você imagina naquela época, Pelé. Devia ser um hat-trick todo jogo. Uhum. Sem dúvida. E Pelé, assim, eu tenho uma memória de meu pai falando de Pelé, né? Ele viu Pelé jogar. Pelé jogou aqui no Batistão, em 69. Ele teve, na verdade, 4 foram 5 passagens aqui em Aracaju. Sim. De jogos. Eu Mas foi pelo Santos, né? Pelo Santos. Pelo Santos e pela seleção foi o único. Eu acho que sim. Foi o único em 69, inauguração do Batistão. É um jogo pré-Copa de 70, aquele time que viria a se tornar o tricampeão mundial, né? Um dos maiores times da história, segundo aqueles que estudam futebol de Copa do Mundo profundamente. O Brasil ganhou aquele jogo, se não me engano foi 8-2, 6-2, alguma coisa assim, e Pelé estava presente, não fez gol naquele jogo, Pelé. Foi 8-2 mesmo, foi 8-2, se eu não me engano Pelé não fez gol naquele jogo não, tenho quase certeza. Não marcou gols. Quem marcou gol foi o Clodoaldo, o primeiro sergipano a marcar gol, mas jogando pela seleção brasileira. Foi. Diga. Não, então, eu puxei aqui no grupo, né, que foram 5 vezes que Pelé jogou aqui. Se tiver errado, a culpa é de quem colocou aqui no Zap. Que foi 4 vezes pelo Santos e 1 vez pela seleção, onde ele, na passagem pela seleção, ele não marcou, né? Foram nos anos de 63, Santos, 69, seleção brasileira, 70 pelo Santos também, 72 e 73 pelo Santos também. Então, todo mundo tem alguma coisinha pra falar, né? E aí, assim, eu só vou pedir licença aqui. O Santos ganhou de 3-2, segundo a estatística aqui, né? A estatística, grupo de Júlio do Zap. Segundo a fonte Rede Zap de Comunicação, ganhou de 3-2 da seleção de Sergipe, mas em 70 o Santos ganhou de 9-1 do Sergipe, com 4 gols de Pelé. E aí, depois, em 72... ganhou de 1-0 com gol de Pelé, também do Sergipe. E depois ganhou de 3-0 em 73 com 1 gol de Pelé. Ou seja, mais ídolo do que nunca Pelé, né? Diga aí, fazendo um monte de gol no Sergipe. Adam, quando se fala de Pelé, o que é que vem na sua mente? É o tricampeonato, né? Se não me engano, é a única pessoa no mundo que conquistou 3 único Copas jogador. do Mundo. Isso. E é brasileiro, pode vir qualquer Maradona, qualquer Neymar, qualquer Mbappé. Aliás, Mbappé ainda tem chance. Não? Tem, realmente Chance tem. Né? É isso.
E assim, né, eu tinha, né, meu tio-avô, ele faleceu também há muito tempo, ele falava muito sobre Pelé, que ele ia assistir aos jogos e tudo mais. Eu não entendia naquela época sobre futebol, mas era assim, gostava, mas não entendia. É quase igual hoje. É um sentimento, né? É um sentimento, assim, independente. Por exemplo, eu não acompanhei, mas se meu pai acompanhou e eu tenho um mínimo de afinidade por ele com relação a futebol, a gente pode divergir em várias coisas, inclusive no time, né? Porque eu sou Confiança de Sergipe. Mas nisso a gente não vai divergir, né? É Sim, indiscutível. É, realmente. E a última Copa, inclusive, dele foi massa, porque no caso ele não queria ir, não foi? Ele já estava querendo se aposentar, porque ele já estava machucado, e aí acabou indo para a Copa de 70 e acabou sendo campeão, o tricampeonato dele, né? No caso do Brasil, mas com ele. E meu pai, isso aí também, no caso, a divergência, né, entre eu e meu pai aí. Pra mim, a melhor Copa do Mundo foi de 94, claro, eu não era nascido antes, aliás, eu nasci em 85. Mas meu pai disse que a de 70 foi a melhor, sem sombra de dúvidas, e botava a de 94 no bolso. Mas eu já vi. De vez em quando eu vou no YouTube pra procurar, né, lances de Copa do Mundo do passado, e eu vi aqueles passes. Eu viajava naqueles tipos de passe. Era muito comum aqueles toques que dava assim de lado, não tinha ninguém, e de repente o cara já aparecia. Inclusive o gol da final sobre a Itália, e isso foi bem assim, entendeu? E hoje em dia eu não vejo mais esse tipo de coisa. O futebol mudou muito, né? E Pelé foi um dos caras que revolucionou isso. Inclusive, existe a história da camisa 10, do mito da camisa 10 ser por conta de Pelé, né? Pelé que antigamente o futebol era numerado por ordem alfabética. E aí ia dando a 1 para o jogador começava com a letra A, e aí, por acaso, no Brasil, a letra E era do Edson, né? Edson Pelé, né? E ficou com a 10. E aí se pegou esse mito do craque da camisa 10, né? Então Pelé também é responsável por isso, por eternizar a camisa 10 como o lugar do craque, do meia, né? Depois acabou se colocando a posição por conta das posições em campo, né? Um goleiro até o 11, o atacante. Também quero lembrar de alguns outros pontos de Pelé, né? Pontos curiosos, né? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé, né? Já dizia o episódio de Chaves, né? Que tinha também essa citação. Pelé que também cantava no ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Lembro. Campanhas sociais nesse sentido. Fez um milésimo gol falando da importância de valorizar e de dar futuro para as crianças, né, Adam? É isso, diga aí. Não, era isso mesmo. Não, você já falou. Não, que era, ele marcou o gol, e quando o pessoal foi entrevistar ele em campo ainda, né? O pessoal invadiu, ele falou sobre isso aí, sobre da importância à criança, né, no caso. Essa parada aí, entendeu? Sim. E ainda tem outros pontos que levam para Pelé, né? Pelé virou meme depois de idoso, né? Com aquele negócio de Pelé com Xuxa, né? Aqueles filmes que ele fez, né? Olha, não sei o que lá. Eu sou o Pelé, sua piranha. Não tem um meme desse assim, tem uma né? resenha dessa mesmo. Pelé parou Copa, né? Assim, mas Parou guerra, né? Parou Copa, hein? Parou guerra. Parou a Copa Parou também, a Copa também, quando terminou, né? Mas, enfim, Pelé parou uma guerra, mas eu gosto muito de um lance específico de Pelé, assim. Teve o gol que Pelé não fez, né? Que se tornou também um mito, né? É o gol no meio de campo. Mas eu gosto muito daquele lance que ele recebe a bola na lateral, ela na diagonal, né? E ele passa por cima da bola, dá a volta no goleiro e tenta pegar pelo outro lado, acaba chutando pra fora. Aquilo eu não vi ninguém fazer no mundo. Nunca mais se viu alguém fazer ou tentar, né? Não me lembro de um lance como aquele. Então, vale a pena dar uma olhada para a galera mais jovem que está acompanhando aí um pouco nos lances de Pelé. Com certeza, nesse período agora vai ser passado muita coisa. Então, acompanhe de perto. O rei do futebol revolucionou a nossa maneira de ver o futebol, encantou as outras gerações e inspirou tantas outras até que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Se não fosse Pelé, certamente a gente não estaria nem aqui. Um adendo sobre isso. Aí dentro. Aí dentro. Desculpa.
Sobre isso, é importante falar que quando Adam fala sobre a questão de criatividade, de que a gente não vê isso hoje, e como você também destacou, né, com relação a isso, Fernando e eu, a gente conversa bastante sobre futebol, obviamente, e a gente falou sobre como era importante fazer o caminho de volta. Talvez, inclusive, até a gente estava mencionando a seleção brasileira, e talvez fazer esse caminho de volta, entender sua raiz, né, entender de onde você se originou, faça com que você consiga evoluir. E aí a gente chama, na educação física, existe uma corrente de pensamento que a gente chama de crítico-superadora, né? Que é justamente você encontrar aquilo, né, que foi acumulado historicamente e superar aquilo, né? E a gente vê hoje, que perpassa muito por uma questão no sentido muito técnico, muito de plástico. Não é uma coisa... Não é natural que eu queria dizer a palavra, mas é sobre isso que eu queria dizer, assim. Sim. De ser criativo, de conseguir enxergar o jogo. E aí eu pego também falas de Vinícius Eutrópio, quando ele tá lá na apresentação do uniforme, e ele fala que o jogador tem que pensar, é porque hoje existe ausência de pensamento. É tudo muito organizado para que você esteja automatizado a fazer. Robôs. E isso, exato, robotiza e tira esse caráter tão criativo que a gente costumava ver naquela época. E meu pai diz a mim, seu pai diz a você, e enfim, os mais velhos vão dizer. Bom mesmo era o futebol de antigamente. Sim, É sim. esse tempero, é essa criatividade que Pelé e tantos outros trouxeram e que hoje a gente se vê se perdendo, né? Sim, e aí sim. eu gosto muito de falar sobre Sankofa, né? Que é justamente esse caminho de volta, entender de onde você vem, para poder... Falar sobre quem? Sankofa é um termo, né? Falei. Sankofa é um termo, né? Na verdade é uma palavra, né? que Que era uma fala pessoa. sobre as pessoas, nós, né, descendentes africanos, temos isso como uma filosofia. E aí é sobre entender de onde a gente veio, que é muito difícil, né? Num país como o nosso, principalmente, que vive o mito da democracia racial. Mas não vou entrar nisso, não. Tá. Já parei. A gente pode falar sobre isso, mas Pelé fala sobre isso sendo Pelé, né? Exato. Um homem, como a própria sua imagem diz, e chegando aonde chegou, encantando como encantou, ele fez com que muitos que antes subestimavam entendessem o poder dele e o poder do povo que ele representava. Só um ponto que eu queria também comentar, que eu ouvi no podcast, curiosidade sobre Pelé. Pelé, na base do Santos, treinava karatê e judô. Isso ajudou, claro, logicamente, ele a desenvolver os seus movimentos de equilíbrio, a cair sem se machucar. Enfim, já naquele tempo já fazia outras atividades para desenvolver a parte motora. É isso, observações sobre Pelé. Então, só uma outra coisa que eu também é uma coisa que eu lembro muito de Pelé, desde que eu assisti um filme, era um filme documentário, no caso, na Netflix. Uhum. Que naquela época, antes de Pelé, aliás, ainda com Pelé, no início, né, o Brasil era um país muito rural e o mundo não conhecia nada sobre o Brasil. O Brasil era na verdade, nada, né? Não tinha nada. E quando o Brasil chegou na Copa, que apareceu Pelé e o pessoal colônia, né? começou a admirar. Ou seja, ele colocou o Brasil no mapa, entendeu? Uhum. O futebol fez isso aí e, claro, com certeza, Pelé. E foi o maior, assim, responsável, né? Dentre todos, né? Todos tiveram sua importância, mas... enfim, é isso aí. É isso aí. Lucas Matheus, alguma última observação? Não, só, né, agradecer, né, essa figura ilustre que foi Pelé, esse legado que ele deixou no futebol. E é como você disse, né, talvez a gente não estaria nem comentando futebol aqui, sobre Confiança, sobre qualquer outro time, se Pelé não tivesse feito o que ele fez lá atrás, né, principalmente em meados de 58, quando ele destruía, né, na Vila Belmiro e também nos campos pelo mundo afora. É isso, será eterno, né? Nas Sim, nossas com certeza. memórias, nos Pelé é eterno. registros, corações e na cultura do futebol como um todo. Vamos lá, é isso aí, galera. Vamos dar um intervalo agora. O nosso primeiro bloco se encerra aqui. A gente volta já falando de sócio-torcedor. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. Bring Burger.
a melhor hamburgueria da cidade. Rua Urquiza Leal, 1102, no Grajeru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, @bringburgeraju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Estamos de volta agora, começando o nosso segundo bloco. Agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores que ajudam esse podcast, que faz isso acontecer. Também um obrigado especial por esse ano de parceria, né, esse 2022, que retomou as atividades do Bancada Presencial. Eles foram fundamentais para isso poder acontecer. Agora encerra 2022, a gente vai falar de sócio-torcedor do Confiança. A gente, como sócio, viveu um momento de incerteza. Nesse momento de transição de diretoria, a galera continuou pagando, terminou o ano de competições, ainda continuamos pagando. Chega agora no final do ano, a surpresa é que o Confiança vai mudar de empresa para Futebol Card, inclusive já está vendendo os ingressos para o jogo contra o Souza no site da Futebol Card. E aí o Confiança resolveu fazer uma live, né, para esclarecimentos. Só que essa live não esclareceu foi nada. Live para esclarecimento sobre o sócio-torcedor. Poderia ser um e-mail, como diz meu amigo Mike Gabriel. Não, é que poderia ser um e-mail escrito nada, né? Porque assim, se perguntava, e os valores vão ser mantidos mesmo? Então, a gente está estudando os valores ainda, então a gente não vai poder dizer essa agora. Resposta aí eu tenho. No fringir dos ovos, como eu costumo dizer, já sabe que vai ser mais caro. Nem pergunta de Black Friday que não vai ter. Eles colocaram uma possibilidade de ter algumas promoções em outras datas. Eu pesquei isso, né, pelas entrelinhas. Mas, assim, são possibilidades, não são certezas. Na verdade, nós não tivemos certeza alguma nessa live, né? A certeza que eu tenho é que eu vou pro jogo. Se eu vou entrar como sócio ou se eu vou pagar ingresso, eu não sei. Porque a gente tem dúvidas com relação a esse sentido. Muitos sócios... Eu atravessei alguém, não foi? Mas pode falar, posso, né? Muitos sócios terminam a vigência dos seus planos que fizeram anual agora em dezembro, então o último pagamento agora em dezembro. Alguns estão tentando fazer a renovação via página do Sócio Dragão Maior, não estão conseguindo, porque a Futebol Card disse que ia migrar esses dados, né? Ia puxar esses dados para a plataforma deles, até porque eles só podem puxar isso a partir do dia 1º, porque a DataClick ainda tem contrato, então eles estão se ancorando nessa qual é a palavra? Não sei qual é a palavra, não. Nesse argumento. de que estamos terminando o contrato com a DataClick, a gente ainda não pode falar nada, não pode divulgar nada. A intenção é ouvir o sócio-torcedor, na verdade, ouvir a torcida como um todo, porque a intenção é criar um sentimento de pertencimento dos planos para com a torcida e que não seja só acesso ao Batistão, porque é assim que era o plano do sócio antigamente, né? Assim, era eminentemente acesso ao Batistão. Os descontos eu nunca nem vi, só na Drogazil mesmo, que eu era uma pessoa frequentadora da Drogazil, e aí o que batia o desconto mais lá era a Bancada e aí dava certo. Mas assim, de resto, a gente não tinha muito mais benefício, era só a fila de sócio porque era menor. Então, às vezes, né? Verdade. Então, meio que a gente, de fato, continua com as mesmas dúvidas, porque nada foi esclarecido na live de esclarecimentos. Eu acho que o maior problema foi esse exatamente, né, Lucas? Você assistiu a live, né? Sim, assisti. A live era para esclarecimentos e acabou confundindo um pouco mais, né? Pois é, a gente não tem nem o que comentar muito sobre essa live, né? Até porque, como vocês já colocaram nas falas de vocês, eles não esclareceram muitas coisas, né? Ficou tudo muito lá pra frente, né? Acho que o torcedor que acompanhou percebeu que eles ainda estão nesse tempo de estudo. Algumas coisas até se justificam, assim, né, entre aspas, né, porque teve essa mudança repentina, vamos dizer assim, acabou o contrato com a DataClick, Pedro Dantas já teve que correr atrás de uma outra empresa, que é a Futebol Card, e
Enfim, eu assim, achei interessante algumas coisas que eles trataram, principalmente essa questão do pertencimento. Né? Teve alguém que fez uma pergunta, né? Se eu não me engano, foi algum torcedor no chat, né? Que Neandes leu a pergunta sobre os nomes, né? Se ia permanecer com os nomes que já estão lá, né? A exemplo da Dona Finha, Fernando França, né? Entre outros. Manuel Baiano. Manuel Baiano. E eles até jogaram também de volta para a torcida, né? Se vocês quiserem que continuem com os nomes de ídolos, né? Enfim, de personalidades do clube, a gente vai manter justamente para que tenha essa situação do pertencimento. Puxando para o meu lado como sócio, Fernando, eu acho que da minha parte, assim, ficou uma coisa bem contemplada, que é a questão da anistia. Eu acho que muitos torcedores estão na mesma situação que eu, que estou inadimplente nesse momento. E a pergunta que não quer calar é se teria anistia desses torcedores, né, que estão inadimplentes ou não. Eu já tinha feito essa pergunta para Pedro Dantas lá no lançamento da camisa, né, lá na IASE. Ele respondeu que sim, que teria anistia, mas que, né, ele não podia dar mais detalhes porque justamente tinha que alinhar tudo isso com a Futebol Card. E aí na live com a Futebol Card eu esperei algo a mais, né? Não tive uma resposta muito concreta, mas entendi que eles devem fazer sim essa anistia. E com certeza esses que estão inadimplentes vão poder regularizar o seu contrato e aí provavelmente assinar, né, um novo contrato, né? Como o Carla bem falou no início, provavelmente vai ter aí uma mudança de valores. Não sei, espero que não seja uma mudança muito drástica, porque a gente sabe que a torcida do Confiança não é uma torcida que gosta de pagar caro nas coisas, né? Normalmente a gente vê muitas críticas. Às vezes não gosta e não pode. Exatamente, não pode, né? Então, assim, eu acho que dentro desses estudos que a Futebol Card está fazendo, está alinhando, a gente tem que observar também isso, né? Ver as atuais condições do brasileiro e do sergipano em si, do torcedor do Confiança, que já tem uma característica que é como eu disse, né? Se bota uma camisa a 150, 200 reais, o torcedor é o primeiro que vai lá no Instagram do Confiança meter o pau. E aí tem toda a razão, justamente pelo que eu falei, pelo momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que dentro desses estudos eles precisam alinhar essa questão dos valores. Mas eu me senti bem contemplado sabendo que ia ter anistia, Fernando. A anistia, apesar de não ser nada de outro mundo, né, que a gente já viu acontecer em outros momentos, é fundamental, principalmente por conta dessas incertezas, né, que aconteceram no Confiança. Toda a crise que aconteceu administrativa que gerou uma inadimplência em massa, né? Muita gente se tornou adimplente e sócio, né, na época da Série B, e depois houve sim essa inadimplência em massa, um movimento de retirada do sócio torcedor de perto daquela realidade do clube, né? Sim. A gente vê assim que o sócio tem alguns benefícios. Eu já vou na contramão de vocês. Eu acho que o valor não vai mudar, não tem informação. Mas eu acho que o valor não vai mudar. O que eu acho que vai mudar é o valor do ingresso, que já mudou, já é R$25,50. Porque não fazia muito sentido, às vezes, você ser sócio, porque você acabava pagando mais do que quem não era sócio. Porque ia, sei lá, para 2 jogos no mês, pagava R$40. E você pagava 60, né? Quem paga o sócio integral. Quem não pagou na Black Friday pagava R$60 por mês. Então, tipo, pagava menos quem não era sócio e assistia o jogo do mesmo jeito. Então, eu imagino que o valor não vai mudar. Acho que talvez mude se o Confiança conseguir o acesso no final do ano. Pode ser que tenha um reajuste, mas diante do atual cenário, de tudo que vocês colocaram aí, eu posso estar pensando até de maneira inocente, mas eu acho que não vai mudar. O tempo é o senhor do destino e vai dizer quem está certo ou não aqui nessa nossa conversa. Veremos em breve no próximo lançamento. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Ou pode até aumentar, né, e criar um plano mediano também, né? Sim. Talvez de desconto no ingresso, não sei, né? Eu acho que minha tese é de que aumenta por conta da questão que eu falei, de oferecer um serviço melhor, de colocar uma questão mais personalizada, enfim, de dar um conforto melhor. E isso tudo a gente sabe que demanda dinheiro também. A gente não pode também pensar que... E também se mencionou alguma coisa com relação
o programa de sócios ser uma parte da receita do clube e que a gente precisa ajudar o clube e tal, etc. Foi uma conversa nesse tom também. E com essa tocada de conversa, eu só consigo pensar que pode aumentar. Acredito que não muito, né? Porque Então, eu dei uma olhada no site da Buncard. Da Buncard, não. Da Futebol Card. Futebol Card, né? Eu dei uma olhada no site e vi que eles têm outros clubes. O Confiança tinha a DataClick, que também tinha outros clubes, né? Ela também, a Buncard também era parceira de outros clubes. Tinha uma rede de benefícios. Eu, sinceramente, tô querendo pagar pra ver o que é que vai ter de mudança nesse sócio torcedor novo. Porque eu, sinceramente, até agora não vi nada de excepcional. Rede de descontos, a outra empresa tinha. Aplicativo, a outra empresa tinha. Ingresso que a pessoa comprava online, a outra empresa tinha. Enfim, como é que tá a sua expectativa para esse novo programa de sócio, Adam? Eu espero que pelo menos, e aí vai uma alfinetada para o atual ainda, pelo menos tenha um pouco de facilidade para resolver qualquer problema, entendeu? Isso. Eu estou passando por uma dificuldade do aplicativo, na verdade do sócio. Eu também fiquei inadimplente por vacilo meu, no caso o meu cartão deu algum problema, não está cobrando. E eu entrei em contato, tem umas 2 semanas que eu entrei em contato para resolver e eu não estou nem pedindo desconto, eu pedi para resolver e não encontraram nem meu CPF na base de dados dele. Eita, poxa. Diga. Complicado. Não, mas atualmente existe aquela questão que a gente comentou no último programa. Não tem uma pessoa específica trabalhando com sócio torcedor no Confiança. Essa pessoa não tá lá mais. Então, assim, eu entrei em contato com a DataClick, se eu não me engano, né? O atual. Sim. Eles me remanejaram para se não me engano foi Pro clube aqui? Não, o clube eu fui passado depois. Ah, tá. Me passaram para, eu acho que era Nação Proletária. Eu vi tá. o logo, pelo menos era da Nação Proletária, entendeu? E daí me passaram para falar com uma pessoa do clube mesmo. Do clube, que depois me passou de novo para Nação Proletária. E aí foi aí que a menina, teve uma não sei se menina, alguém, uma mulher ou homem, né? Quem me atendeu falou que qualquer coisa é para eu passar lá na loja, que aí eles podem me ajudar, mas não que eles tenham a informação certa. Isso, é só em caráter de ajudar mesmo, entendeu? Entendi. A boa vontade, no caso. Mas eu fiquei decepcionado, entendeu? Aconteceu, independente de que forma, poderia ter acontecido de outras formas também. E, sei lá, tá ligado? Assim, eu me senti lesado, né? Não sei se chega tanto, não, mas... não vou botar no pau, não, calma. Então, uma das coisas que eu já ouvi Pedro Dantas falar é que ele estava insatisfeito com a empresa anterior, atual, sei lá se já trocou. Ele estava insatisfeito e tinha muito torcedor insatisfeito por conta disso também. O mínimo também que eu espero é isso, Adam, que tenha pelo menos um atendimento melhor, de mais qualidade, mas esse início agora é muito incerto e não me inspira isso. Sim. Me inspira uma coisa muito nebulosa, sem certeza de nada. Você não faz essa live para esclarecimento que não dá notícia, que não fala, que não... O torcedor tenta perguntar quanto é que vai ser, a gente não sabe falar, já vai poder entrar no primeiro jogo, então tem que comprar o ingresso. Aí Pedro Dantas, na apresentação do uniforme, disse que o torcedor que tiver adimplente a dezembro vai poder entrar no dia 5 e no dia 8, só depois no Campeonato Sergipano e na Copa do Nordeste vai ter que fazer realmente a adesão para o novo plano de sócio. A gente não sabe em relação aos números, se você vai continuar no mesmo plano, se vai mudar de plano, no número não, no nome, se vai ter alguma alteração nesse sentido. Enfim, tá muito confuso ainda. Por favor, Confiança, todos vocês que fazem o nosso clube, essa é uma parte muito importante para nós. Como torcedores, precisamos estar com as informações muito bem à frente.
muito na nossa mão e muito fácil de entender, porque a gente tá falando do nosso torcedor, né? Então, que merece ser tratado com respeito mais uma vez. E, Fernando, sim. uma coisa que ficou nas entrelinhas também é que possivelmente pode ter até um plano para as torcidas organizadas, né? Eu já ouvi falar, não sei se pode acontecer de fato, mas eu acho que isso ficou um pouco nas entrelinhas, acho que talvez numa fala do presidente. Promessa de campanha dele. Né? Então, vamos ver aí, talvez eles estejam alinhando aí com o Futebol Card, né? Alguma coisa do tipo. Sim, era uma promessa de campanha dele, ele fez, inclusive quando ele veio aqui, quando mandou os vídeos para o programa o primeiro pré, né, do programa com os pré-candidatos, ele falou, né, promessa do plano Trovão Confiança e o plano Jovem Confiança, não sei exatamente como era o nome, mas era que o torcedor da organizada pagaria um valor e uma parte iria para o Confiança, outra parte iria para a torcida organizada, tentando unificar, enfim, dar benefícios para o clube e para a torcida organizada também, né? Lembrando que as torcidas organizadas fazem a festa na arquibancada de uma maneira diferenciada e esse valor poderia, sem dúvida, contribuir para essas festas acontecerem. Festas, caravanas, etc. Além de acompanhar o time, né, em outros locais. Não se resume só à cidade. Então, é importante mesmo essa integração, né? Que a gente tem visto, inclusive, esse movimento, né, da torcida estar mais próxima hoje da diretoria. E isso é muito bom. Bola dentro. Então vamos lá. Vamos encerrar esse assunto agora de sócio-torcedor e a gente já vai partir para o título do vídeo que vocês estão lendo aqui embaixo. Aqui assim, tá escrito pré-jogo contra o Souza. Vamos lá, vamos falar de Confiança, a sua pré-temporada e esse pré-jogo contra o Souza. Adam, por favor, nessa preparação do Confiança, eu queria que você destacasse um ponto que te chamou a atenção. Um ponto, assim, o sistema de zaga, né? Pelo menos no jogo contra o Atlético, né? Que confirmou-se não, né? Assim, a gente não tem muita informação, a verdade é essa, porque o jogo lá não foi transmitido pelo rádio, eu ouvi, e o que eu vi no rádio, quando saiu o lance nos vídeos, né? O pessoal fez questão só de mostrar lances do Atlético, porque era a TV do time de lá, claro. Sim. Mas, assim, a gente ficou meio que sem saber como foi os lances, porque uma coisa é o jogo no rádio, né? É sempre emocionante. Outra coisa é você ver assim, ao vivo, na televisão, e nem sempre condiz com o que está acontecendo. Mas, pelo que eu ouvi do jogo, o Confiança martelou. Charles foi elogiado. Eu vi o pessoal da rádio lá comentando sobre ele bem umas 3 ou 4 vezes. E fora isso, o gol, né, infelizmente foi de forma falha. Infelizmente, Salazar, a gente já comentou sobre ele, que assim, até que prova ao contrário, inclusive, mas ele infelizmente foi muito infeliz ali, foi atrasar a bola, sei lá, atrasar não, né? Não existe bola aérea, atrasar. Tentou tirar e acabou botando pra dentro. Atrapalhando o Paulo, e aí... Exato. Deu no que deu, né? Exato. Eu imagino ele num jogo, sei lá, agora contra o Souza, né? Mas assim, eu sei que vai ser ajustado, vai ser alinhado. Eu confio no trabalho de Eutrópio. Eu sei que em amistosos, principalmente preparatórios, o que importa não é ganhar. O time do Souza meteu 6. E daí? Não quer dizer muita coisa. Ninguém sabe o nível técnico do outro time, ninguém sabe... Físico também. Exato, entendeu? Isso não diz muito, e o importante é até melhor que perca aí, porque se você perde, você sabe que tem algum erro, tem alguma coisa a ser ajustado. Ganhando, a vitória pode enganar muito. E aí pode ajustar alguma coisa, né? Ali não, alguma coisa aqui, outra lá. O Eutrópio é inteligente. E eu acredito que ele vai sim resolver, e o amistoso serviu para isso. Que ótimo que foram feitos
amistosos preparatórios, coisa que a gente não via antes, assim, pelo menos, antes não, né? Tem uns 2 ou 3 anos que não faz, né? Teve muita confusão por conta da pandemia, né? Então Sim, teve sim. as temporadas encavaladas, teve uma outra temporada que foi prometido que ia ter uns amistosos e não teve. Foi uma temporada com o Daniel Paulista, do 4 de julho, inclusive, que não teve, Sim. Que não teve amistoso. Mas Lucas Matheus estava presente, Lucas? Não. Ou não? Ah, tá. Pensei que você estava lá. Enfim, Lucas tem informações do amistoso Sim. contra o Falcon. Mas antes de falar contigo, quero falar com você, Carla. O que foi que você viu nessa pré-temporada que é um destaque diferente dos outros anos? O que te chamou a atenção? Então, acho que primeiramente o início dessa pré-temporada, né, que começou, acredito que foi dia 21 de novembro. Foi a reapresentação e aí o elenco iniciou a preparação para a temporada de 2023, visando esse jogo do dia 5, em que a gente não pode se dar o luxo de errar. Então, esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, espero que a gente já tenha errado o suficiente para acertar no dia 5, porque não tem a possibilidade. O Souza já foi nosso algoz aí em uma pré-copa, né, em que a gente perdeu nos pênaltis. Então, assim, a gente não pode mesmo se dar o luxo, porque vai ser nos detalhes, certo? Acredito que com essa pré-temporada, em relação a anos anteriores, a gente tem uma vantagem. Acho que, dentro das possibilidades do Confiança, a gente conseguiu, na maioria das contratações, contemplar as nossas necessidades. Claro que não 100%, porque, enfim, tem um ou outro atleta que a gente diverge, ou que a gente não acha que acha que poderia ser outro, poderia ser uma opção melhor, enfim. E a gente também esbarra nas questões financeiras. Exato. Confio bastante no trabalho de Vinícius Eutrópio, porque como eu inclusive falei a ele no dia da apresentação da camisa, ele não é um treinador genérico que dá resposta pronta. Ele fala sobre o que ele está vivenciando com os jogadores, e isso é nítido, assim, é um discurso afinado entre eles, inclusive. E o que eu sinto, o que eu percebo é que não é forçação, sabe? No lançamento da camisa, por exemplo, a Dalberto, que foi muito criticado na temporada passada, como também foi apoiado em outros momentos, fala sobre as condições dele, reconhece que ele já tem alguma idade e que ele está correndo atrás disso para compensar de outras formas. Charles se mostra bem motivado. Gianesini está aí, né, depois da lesão, né, retornando, provavelmente será o nosso goleiro titular. Enfim, eu tenho motivos para acreditar e quero acreditar que dia 5 nós vamos fazer uma boa partida e vamos partir aí para o dia 8, para uma outra briga, para, enfim, conquistar a nossa vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas, obviamente, que, como o torcedor nunca está satisfeito, o Souza, por exemplo, ganhou de 6-0. Mas foi um amistoso. O Confiança perdeu de 1-0. Mas aí a gente tem que se preocupar se já está perdendo amistoso. Imagine o resto, que não sei o quê. Na verdade, é isso. O torcedor é um bicho que não tem como satisfazer 100%. E, né, vai sempre dividir opiniões. Acho que a gente é só isso. A gente não tem tempo mais de se afinar. A gente tem que estar completamente afinado. Tanto que Pedro destaca muito, frisa muito em seus discursos que os atletas não vão ter ano novo. Eles não foram liberados para passar ano novo com as famílias. E apesar disso parecer muito besta pra gente, é porque a gente vai passar com as nossas famílias ou com quem a gente quer. Eles não. Entendeu? O ano novo deles vai ser depois do dia 5, né? Depois do dia 8, não sei. Depois do dia 8. Dia 8, Então, assim, são coisas que você olha e percebe que, poxa, a gente não pode dizer que o trabalho não está sendo feito. Eu acho que a gente não pode dizer. A gente pode discordar na forma como ele está sendo conduzido em alguns aspectos. E isso aí a gente vai fazer porque nós temos outra visão de torcedor, e eles estão ali no trabalho no dia a dia. E eu tenho uma parada para falar sobre isso. Fale. Eu tava hoje assistindo a live de Mike de ontem, né? Sim. E que ele fez a tier list do Beijo, elenco. Mike Gabriel. Beijo, Mike. E aí ele fazendo a tier list do elenco, e algum torcedor comentou lá assim: não, porque o Trópio faz uma pré-temporada que não dá os minutos para o jogador, e não sei quem devia jogar mais um minuto, tinha que montar o time titular. Eu fiquei pensando, meu irmão,
esse bicho já treinou quem, velho? Porque o Trópio tá aí uns 20 anos, pelo menos, como treinador, trabalhando Professor na CBF, na CBF Academy. Academy. Vem um torcedor, a gente, torcedor, é muito Ousado. ousado, né, velho? A palavra Pra querer certa. falar de Eutrópio. Mas, enfim, era mais ou menos nessa linha de raciocínio aí. Conclua, você tem mais? Tenho. Diga. Não sei, a gente vai falar depois de Souza, né? Então, Isso, vamos falar de Souza ainda. Tá, tudo bem. Então, sobre isso, é mais pra fechar o meu raciocínio, é de que a gente, de fato, nunca tá satisfeito, mas que eu acredito que, da forma como foi conduzida, e já foi, a flecha já foi lançada, a gente já iniciou, já queimou a largada aí, não tem como a gente voltar atrás e largar de novo, é confiar, né? Como diz as transmissões da ESPN com relação ao futebol americano, é jogar pro alto e rezar agora, né? Porque o trabalho foi feito. Eu não me sinto no direito de desconfiar agora. É só apoiar mesmo. Quinta-feira tô lá, né? Já tô com a roupa de ir, porque chega Natal, chega Ano Novo. Não, chega com a roupa Natal de ir você não tá, não. 2023. Que você não vai com essa roupa. Oxente, é. Com essa roupa você não vai, geralmente. Não, o meu short, falta o short jeans aqui, Falta o porque eu tô com a short. calça do trabalho ainda. Enfim, eu tô pronta pra torcer. Quer fazer o que eu tenho que fazer mesmo, que eu sou torcedora, então pronta pra torcer e cornetar se necessário, né? Claro. Mas, acima de tudo, apoiar lá os 90 minutos e os mais se derem pênalti, que eu espero Não. que não dê. Que eu espero que não dê, porque Não. eu não consigo, não tenho psicológico pra isso. É isso, confiança, me dá um pouco de paz, por favor. Por favor. Lucas Matheus, tendo visto essa pré-temporada do Confiança, como é que tá seu sentimento em relação a isso tudo? Sentimento de, assim... na verdade é um misto, Fernando, né? Primeiro é ansiedade, porque a gente que não tá acompanhando lá dentro, né? Tanto os treinamentos quanto os jogos... Pois é, né? A tremedeira tá grande. E aí a gente não tá acompanhando nem os jogos, nem os treinamentos, então fica aquela ansiedade para saber como é que a Confiança tá trabalhando, como é que tá funcionando. Mas, ao mesmo tempo, confiante no trabalho de Vinícius Eutrópio. Porque ele é um cara que, como você já falou aí, dispensa comentários, né? Um cara que, pelo currículo, já diz tudo. E, assim, eu acho que ele consegue, mesmo com esse elenco, que a gente sabe que é um elenco com alguns jogadores que já disputaram a Série B, mas com sua grande maioria de Série C, ele consegue transformar um limão numa limonada, como diz a história, né? Então, assim, é um misto de sentimentos, né? Tanto de ansiedade, mas também com muita confiança no trabalho de Vinícius. Eu tenho um sentimento muito parecido, né? O Confiança fez uma apresentação planejada. Inicialmente era em outra data, aí foi adiantada. A data da pré-copa também não estava definida, foi algo meio que definido também em cima da hora. Para os clubes também foi um pouco confuso para montar o elenco. Confiança inicialmente parece que demora para montar um elenco, mas consegue apresentar um elenco. Depois, com o elenco já apresentado, consegue trazer algumas soluções e bases importantes para a nossa equipe titular, né? Como Bruno Camilo e Luiz Otávio, para mim, foram as duas melhores renovações ali em termos de consolidar nomes que poderiam sair, né? Charles também, sem dúvida, é um cara que foi fundamental a gente manter, né? Pelo final de temporada que ele fez. E eu quero destacar um ponto da coletiva de Eutrópio. Ele diz assim: ninguém vem aqui para ajudar o Confiança, não. Vocês estão vindo, todo mundo está vindo aqui para fazer o seu melhor, para trabalhar. E o Confiança está dando uma oportunidade. Ninguém está vindo aqui para ajudar. Então os jogadores têm que estar com essa mentalidade de fazer o melhor, de que vem aqui pela oportunidade de jogar no Confiança e pela oportunidade de colocar o Confiança mais uma vez num lugar mais alto no cenário nacional. Então, essa mentalidade eu acredito que vai fazer a gente chegar a um bom lugar nessa pré-copa. A gente tá um pouco ansioso, né? É natural, muito tempo sem ver o Confiança. O máximo que a gente teve foram os jogos do Sub-15 e do Sub-17. Mas o que vale mesmo é o profissional, que é o que a gente fica ansioso, dorme mal, bate o coração e fica triste, fica feliz, enfim. E espera que fique feliz dessa vez. Agora falando de amistoso. Vamos falar do amistoso, né? Você tem informações desse amistoso? O Confiança fez alguns amistosos antes, né? Jogou esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, que foi com ingresso, né? R$10 o ingresso. Eu acredito que deve ter ido alguém do Souza lá para olhar, analista de desempenho, alguma coisa assim.
Fez amistoso antes no Sabino, teve amistoso também no Batistão, se eu não me engano. Contra o Falcon, não foi? Não, contra o Falcon foi agora, né? Sim. Eu acho que os outros devem ter sido Todos no Sabino. Todo no mesmo. Sabino, né? Eu Fez acho alguns que sim. amistosos no Sabino contra equipes sub-20, equipes que iam disputar a Copinha ou que estavam encerrando a disputa do sub-17. E fez esse último amistoso agora, né? O Trópio tem a metodologia dele de colocar os jogadores para jogar 90 dar minutos, minutagem, para né? dar minutagem totalmente. E o Confiança jogou contra o Falcon, né? Diferente do Atlético de Alagoinhas, quando a gente perde, Ítalo perde um pênalti. Dessa vez o Confiança ganha com um gol de Lennon. Lennon fazendo... Leno. Lennon, Como queiram chamar. Imagine All the Porque People. eu já Lendon. vi- é um nome em cada grupo de WhatsApp que eu vejo, coitado. E ele fez o gol, lateral direito, ó, fez o gol, não tem informações sobre o gol, como foi a jogada. Mas Lucas Matheus tem mais informações desse jogo, por favor. Pois é, Fernando, foi um jogo que, né, pelas informações, como dizem, extras oficiais, até Vitor tava conversando comigo antes, rapaz, você tava soltando os spoilers todos, esse velho. Esse último jogo eu tinha que soltar, porque a torcida tava tão ansiosa quanto eu. Então, assim, eu consegui saber qual era a escalação do jogo, alguns detalhes do jogo, né, que tava rolando lá no Batistão. Colocou lá no Twitter, não foi? Botei lá no Twitter. Justamente assim, não botei no Instagram, porque o Instagram, queira ou quer, não tem mais visibilidade. Talvez alguém do Souza pudesse, né, enfim. E aí eu optei por colocar no Twitter algumas informações e agora algumas também aqui no Bancada. Foi um jogo muito pegado, ao que tudo indica, né? A gente sabe que o estilo de jogo do Falcon, principalmente com o Luciano Quadros, é um time que é muito aguerrido, um time que briga por todas as bolas e joga como se fosse uma final de campeonato, todos os jogos. Inclusive, uma das informações que eu tive também foi que no momento do jogo tiveram algumas discussões do próprio Luciano Quadros com jogadores de confiança. Né, teve uma discussão bem acalorada entre ele e Adalberto por uma entrada que aconteceu em Mateuzinho. O jogador do Falcon deu entrada em Mateuzinho e Adalberto foi pra cima e teve toda uma discussão. Depois também teve uma outra discussão. Enfim, foi um jogo muito pegado nos 90 minutos. Mas o que se sabe é que no primeiro tempo o Falcon jogou melhor e no segundo tempo foi que o Confiança começou a reagir. A escalação, enfim, não vou falar de tática, mas assim, a escalação eu coloquei lá no Twitter. Ele começou com o Paulo Janezinho no gol. A linha de defesa veio com Leno, Salazar, Adalberto e Felipe Borges. No meio-campo, Luiz Otávio como volante mais pegador. Com 4 ali, vamos dizer, meias que também funcionavam de vez em quando, os pontas também subindo. Com Jonathan com a camisa 8. William Santana do lado direito, Mateuzinho do esquerdo, Ítalo flutuando e Charles de referência. Esse foi o time que mais, né, teve minutagem no jogo. Charles se sentiu mal, inclusive, ao que tudo indica, ele inclusive chegou a vomitar, ele não estava passando bem no jogo, precisou sair no primeiro tempo, o Diego Cardoso acabou entrando. Enfim, falei sobre os princípios de confusão, né? E aí, depois do intervalo, o jogo 0-0, Confiança fez algumas substituições, né? Gueba assumiu a vaga de William Santana, Bruno Camilo entrou no lugar de Ítalo e Alan Grafite no lugar de Mateuzinho, né? E aí Vinícius Eutrópio deixou o meio campo um pouco mais pegado e o ataque mais criativo com os dois pontas e Diego Cardoso na referência. Sim. E aí, depois dessas mudanças, o Confiança começou a ter um fluxo melhor de ataque, inclusive foi aí depois disso que saiu o gol do Leno, né? Sim. Foi logo depois de algumas substituições que Leno, né? Eu acho que eu não vi o lance do gol, mas possivelmente deve ter sido em algum lance de apoio, que Leno devia estar próximo ali da entrada da área, enfim, conseguiu marcar. Mas eu acho que essas substituições que ele fez, que Vinícius fez, foi muito interessante. De início eu meio que retorci, porque ficou um meio campo muito pegador, né? Com Bruno Camilo, Jonathan e Luiz Otávio, né? Não são meias criativos, mas logo depois eu entendi que ele também colocou Negueba e também colocou Alan Grafite, que dava mais criatividade no ataque. Então, assim, o Confiança, creio eu, que pelo que foi falado para mim, fez um bom jogo no geral. No primeiro tempo ficou um pouco perdido, mas no segundo tempo, quando o Vinícius fez as substituições, melhorou muito mais e conseguiu marcar o gol. Tem alguns detalhes em relação a alguns jogadores, né? O Paulo Janesini fez boas defesas, segundo a informação, fez, eu acho que uma sequência aí de 2 ou 3 defesas, principalmente no segundo tempo, que chamaram a atenção. Porém, o que se fala nos bastidores é que a galera do Confiança, que trabalha lá nos bastidores,
veem Marcos com uma certa... Um passo na frente. Com um passo à frente. Dizem que Marcos é um excelente goleiro, mas que Vinícius Eutrópio optou por Paulo Janezinho nesse início de temporada, até por conta da hierarquia. É um cara que já vem desde a temporada passada. Então, creio eu que Vinícius não quer, vamos dizer assim, mexer muito no que está quieto. Uhum. Né? Não quer, criar uma não quer criar um... possível indisposição, não sei Perfeito. explicar, Já né? Isso, Carla, já no início de temporada, mas que possivelmente Marcos pode crescer aí ao longo da temporada. Lennon fez o gol, também foi muito elogiado pela crítica que estava lá no Batistão. Salazar e Adalberto não comprometeram, né? Seria a zaga mais lenta do mundo, Salazar e Adalberto? Pois é, zaga muito questionada. Inclusive, eu acho que o primeiro de nós que questionou foi Mike. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu vi questionar essa possível zaga pesada entre Adalberto e Salazar, mas no jogo contra o Falcon foi a zaga escolhida. Eu acho, no WhatsApp também, nos grupos de WhatsApp também tem esse comentário, né? E aí a gente sente falta de um zagueiro um pouco mais leve, e aí, né, saudades, Rafael. Pois é, mas no elenco é pra ter, né? Esse cara, né? Teoricamente, sim. Elerson e Michel são jogadores jovens, né? Que não são tão fortes, né? São mais rápidos na sua origem, então o Confiança tem essa peça no elenco. Eu tô curioso porque Teoricamente tem, né? Eu tô curioso porque a gente não E tem, que a gente tá Eutrópio- supondo um monte de coisa. Não, mas é porque tem as imagens dos jogos dos caras, das posições que ele jogava. Mas é curioso o Eutrópio escolher essa dupla de zaga. Inclusive na apresentação do elenco ele meio que soltou. Não, mas Adalberto e Salazar. Eu fiquei Adalberto, pensando, Salazar bicho, e será que ele vai jogar com Adalberto e Salazar? Foi um spoiler pesado. que ele Foi. tinha dado. A gente tava lá, foi. Foi. E aí ele entrou com essa dupla de zaga, acredito, nos 2 jogos. Inclusive, contra o Atlético de Alagoinhas, até Adam falou que o Salazar teve uma participação no gol, né? Sim, Isso. ele desviou Ele a acabou bola. desviando pra trás. a bola. Mas eu não lembro de Adalberto estar na zaga, não. Pega o mic, Eu não lembro de Adalberto ter jogado contra o Atlético, não. Eu acho que Adalberto jogou o outro jogo, que foi em Aracaju. E lá ele foi, mas não foi o titular, se eu não me engano. Sim. Isso. Se eu não Então, me assim, a gente imagina que Vinícius deva estar fazendo alguns testes, né? Uhum. E é o momento de testar claro, agora, claro. né? Claro. Talvez Só não esse pode último testar jogo... dia 5, viu? Tem teste Aí não. não tem teste certo. Ele já tem que ter o time dele fechado. Agora, um aspecto que eu achei interessante que você colocou e eu quero destacar é o fato do mexer. Porque eu lembro que a gente sofria muito quando a gente tinha alguma dificuldade no jogo e precisava mexer. E aí mexia mal. Historicamente, os nossos técnicos recentes mexiam muito mal. Felipe O que tava... eu não vou nem comentar. Se ele é técnico, eu sou astronauta. Ele mexia mal pra escalar, né? É isso. E aí, me anima essa sua informação de que ele fez as modificações e surtiram efeito, a gente consegue evoluir, porque me preocupa também, às vezes, aquela questão de povoar o meio, Sim. ou de propor o jogo, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver no Confiança, né? Mas que são características que podem aparecer, não sei. Talvez você possa até dizer um pouco mais se a gente tem uma característica de propor mais o jogo hoje, ou que vai jogar de forma, né, segurando para reagir, enfim. Coisas que eu só vou conseguir constatar mesmo dia 5. Constataremos no dia 5. Vamos falar um pouquinho de Souza, né? Bom. Adam tem algumas informações, né, Adam? Que Exatamente. as outras pessoas têm, mas vou lhe dar essa moral, viu, Adam? Pode falar Valeuzão. primeiro, fale, Adam. Valeuzão, meu parça. Então, o Souza, ele vem de 2 amistosos, onde um ele ganhou por 2-0, o outro fez 6. E amanhã, sexta-feira, na verdade hoje, para quem tá ouvindo, Ah, não, vai sair amanhã o podcast, né? é isso. Ah, sim. Na sexta-feira, Eu tô dia... bugada com o dia da semana. 30. Sexta, dia 30. dia 30, depois de amanhã, meu aniversário. Enfim, Isso, no dia 30, no dia 30 de sexta-feira, dezembro. às 7 horas, né? Eu não lembro o horário, não. É às 7. Mas ele vai jogar contra o Barbalha. Isso. E fora isso, é um time que... Eu estava comentando com o Fernando mais cedo se isso poderia afetar. Ele acha que não. Mas o time deles vai iniciar o Campeonato Paraibano. E ele vai pegar o dia 8. Claro que se ganhar, o que não vai acontecer, o que esperamos que não aconteça, Vai. ele arroda. Sai. No caso, ele vai adiar, né, o jogo, que seria dia 8.
E no dia 11 eles jogam contra o Botafogo da Paraíba, pelo Paraibano também, e eu espero que isso possa afetar, embora o Fernando já adiantou que não. Eu acho que não, né? É só uma opinião. Não, mas assim, logicamente não, entendeu? Como a gente estava falando, você falou sobre eles terem cotas, né? E provavelmente no estadual eles só são um time mais um, entendeu? Tem forças maiores e mais Muito mais. Tradicionais? Isso, mais tradicionais do futebol paraibano, no caso. O Souza, diferente do ano passado, né, que foi no meio dali do segundo semestre pro final, Que noite que já horrível tinha foi aquela terminado noite. a Série D para eles vieram jogar contra o Confiança, que estava disputando a Série B com a chance de acesso. E dessa vez não, tanto Confiança quanto o Souza estão fazendo a preparação com novos elencos para poder enfrentar-se e disputar uma Copa do Nordeste. Mas outro momento, tanto é que o Confiança naquela época brigava contra um rebaixamento da segunda divisão do brasileiro e eles não tinham mais nada, entendeu? O que viesse era lucro. A prova disso é que eles jogaram com um jogador irregular e o Confiança não teve nem como brigar, né? Até brigou, né, no início, Tentou, mas não. isso, e viu que ia dar muito pano pra manga, e aí tava com outra Outro foco. Exatamente, e eu achei corretíssimo naquela época de não ter ido atrás, mas que, assim, são águas passadas, entendeu? Atualmente, eu imagino que possa se desenhar totalmente diferente, inclusive não levando para um 0-0 no caso, né? A gente espera que não vá para os pênaltis. Na verdade foi 1-1 o jogo, né? Gol de pênalti cá e gol de pênalti lá, né? O Confiança tomou um gol de pênalti e depois empata com um gol de pênalti também. Neto Berola fez o gol e vai para os pênaltis, e aí nos pênaltis tem aquele pênalti perdido de Adriano Júnior. Depois nas alternadas, Ítalo acaba deslocando o goleiro e botando para fora por pouquinho. Ele não faz o gol para continuar. Repetiu, né? Foi ele que repetiu, foi aquele outro que veio... Não, foi Adriano. Foi Adriano. Foi Adriano. Né? Foi o Ítalo que perdeu e foi o último da cobrança. O cenário é totalmente diferente, o Souza é totalmente diferente, o Confiança é totalmente diferente. E eu queria saber, Lucas, como é que tá a sua expectativa para esse jogo? O que é que você tem de informação também do Souza aí? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, visto as propostas de jogo das duas equipes. Como eu falei antes aí do jogo contra o Falcon, Confiança no primeiro tempo é um pouco mais propositivo, aí vai respondendo já o que Carla me perguntou há pouco, e com um meio campo mais propositivo e criativo, né? Eu tinha minhas dúvidas em relação a Jonathan, que é o camisa 8 agora, possivelmente será o camisa 8 do jogo também, e nesse último jogo eu recebi muitos elogios em relação a ele, dizem que ele é muito bom na marcação, mas também ele é muito propositivo, ele dá alguns passes interessantes, então assim, visto que o Confiança tem um time que é propositivo, mas o Souza, pelo que eu já comecei a ler sobre esse Souza recente, é um time que tem uma marcação forte e uma transição rápida, então isso também pode ser perigoso, né? Tanto Confiança, claro, dentro de seus domínios, é um time que vai estar com jogadores de mais qualidade, a gente vai para cima. Fator torcida? Fator torcida também influencia muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado também, justamente com essa transição rápida, que é um dos pontos que Renatinho Potiguar, que é o técnico do Souza, sempre chama a atenção dos jogadores dele em todos os jogos. Inclusive no jogo contra o, salvo engano, foi o Guarani de Juazeiro, o jogo que Adam falou que foi 2-0. Esse jogo o Renatinho elogiou muito essa transição rápida do Souza. Diz que os caras já estão treinando pensando justamente nessa proposição do Confiança, que é um time melhor. Isso aí é fato. Confiança é melhor do que o Souza. Se a gente for fazer o homem a homem, a Confiança sai na vantagem. Mas se o Souza continuar propondo aquilo que ele vem propondo nesses dois amistosos preparatórios, que eles tiveram 8 gols nos dois amistosos, sendo a maioria no primeiro tempo, então isso assim torna o jogo, que já é difícil por si só, que é um mata, né? Não é nem mata-mata, é um mata, torna ainda mais complicado, Fernando. Vai ser um jogo nervoso, eu imagino, assim, das duas partes, né? Mas eu espero que nesse nervosismo o Confiança esteja mais tranquilo, né? Dentro das possibilidades. E você, Carla, como é que você vê esse jogo Confiança e Souza? O que é que você espera? Qual a sua expectativa? Então, eu acho que
o que a gente podia fazer com relação à preparação foi feito, e aí é que eu acredito, é nesse ponto que eu acredito que a história vai ser escrita de forma diferente em relação ao outro encontro que a gente teve com o Souza, né? Então, primeiramente, eu espero que não tenha pênaltis, né? E segundo, eu estava dando uma comparada com relação à média de idade, porque quando a gente tem qualidade, a gente também tem que ver quem é mais jovem, quem é mais pulmão, né? E aí o Souza tem uma média de idade de 25 e pouquinho e a gente de 27 e pouquinho. Isso. Não é tão diferente, tão distante, mas a gente tem que estar, por exemplo, para Adalberto mesmo, que reconhece que já tem uma idade, mas que está se preparando, eu confio totalmente no que ele disse, entendeu? E é isso, assim, se for para brigar, por exemplo, numa velocidade ou algo do tipo, que se não for no talento, vai na raça, como diz meu amigo NG, Lampião da Rima. E tem essa goleada, além do jogo contra o Guarani, tem essa goleada contra o Crack, né? Que foi 6-0. E que aí a gente olha um 6-0 num papel, são 6 gols, e aí a gente fica, meu Deus, né? Será que devo me preocupar muito? Porque preocupados já estamos, né? Claro, na expectativa. Mas tenho boas... eu sou otimista pra caramba em todos os meus textos. E, sinceramente, com o que a gente fez até aqui, até comentei com o Júlio, a gente só tem como acreditar mesmo. Sim. Porque não tem outra saída, não tem mesmo, né? Então, vamos chover no molhado e dizer que nós esperamos o melhor de cada um deles, esperamos que Charles esteja bem e que, se a gente precisar modificar, quem entre, né, com as suas características, coloque o melhor de si dentro do campo e que a gente obtenha êxito, né, nessa partida. E a gente, Carla, na pré-temporada, até então, até o jogo do Atlético de Alagoinhas estava 100% de aproveitamento. O Confiança não estava perdendo para ninguém. Passado o jogo do Atlético de Alagoinhas, pegamos agora o Falcon, ganhamos também. Então, assim, se for para fazer essa questão do aproveitamento, o Confiança também está muito bem. Sim. Né? O Souza só fez 2 jogos amistosos, vai fazer o terceiro amanhã. A gente não sabe se vai ganhar ou se vai perder. Mas, enfim, é um time, como você disse, cara, um time jovem, um time que se reforçou agora na pré-temporada. Eu dei uma olhada também no Instagram deles e, assim, muitos jogadores novos. Incluindo o Guilherme Lucena, que jogou aqui no Lagarto, que foi, inclusive, lateral, na época, o melhor lateral do campeonato sergipano. É um jogador que eu acho que provavelmente vai se destacar nesse jogo aqui contra o Confiança, porque é um cara que, assim, pelo retrospecto dele, que a gente já conhece, já sabe da qualidade. Mas é como você falou, cara, se for para ir, como eu também já frisei antes, se for pra gente trazer o homem a homem, como diz a história, o Confiança sai na vantagem. Eu acho que o Confiança tem tudo pra ganhar esse primeiro jogo e partir aí pro próximo jogo no dia 8. Vamos torcer por isso. E pensando no foco, né, que a equipe tá e que o presidente Pedro Dantas faz questão de frisar em toda a palavra que ele dá publicamente, fora do homem a homem nós temos um coletivo que está forte, que está fechado, que está focado. Então, eu estou partindo do pressuposto de que tudo isso, de fato, vão ser determinantes para a vitória da gente na quinta-feira. E lá no lançamento, eu percebi isso. A liderança daqueles 3 jogadores que estavam lá, cada um do seu estilo. Né? O Charles é um pouco menos, né? Mas assim, a gente vê que Paulo Janesini tem Inclusive, eu fiz um jogo com ele na TV Dragão. Ali eu já percebi que ele era um cara que se coloca muito bem. Assim. É uma pessoa que fala muito bem. E Adalberto é um líder... Só pelo currículo dele, pelo currículo dele, os caras já dizem, pô, esse cara, o cara é tem bom, que respeitar. Tem que respeitar. Então, assim, é um time que, como você disse, tem um coletivo muito bom, tem um treinador que preza por isso, que não é desagregador, que a gente já viu alguns treinadores recentes do Confiança que mais desagregavam do que agregavam no elenco. Sim. E Vinícius não. Vinícius a gente vê que é um paizão, mas ao mesmo tempo é um cara que cobra muito dos seus atletas. Pois é, e tem toda a tática, toda a técnica, todo amistoso e pré-temporada, mas treino é treino e jogo é jogo. Tem que chegar dia 5, ganhar, dia 8, ganhar também. Esse nosso episódio de hoje contempla o jogo do Souza, provavelmente o jogo é numa quinta, né? Sim. Então a gente não deve gravar isso aqui porque o jogo já é depois, no domingo, né? Então talvez no máximo a gente entre em live lá com o Mike para fazer um pós-jogo lá junto com ele. Não
não vai ter tempo hábil da gente montar um programa e sentar pra gravar. Uma live do barzinho tomando cerveja com É. caldinho de feijão. Talvez Que a gente vai isso, ter né? ganhado o jogo e aí Uma vamos boa. estar projetando, né? Que a gente faça isso, então o próximo confronto a gente deve se encontrar em live com o Mike, alguma coisa do tipo. Gente, mais alguma colocação antes de nossas despedidas? Da minha parte, não. Pronto, então vamos lá, Adam, por favor, suas despedidas, manda aí um abraço para os seus abraços. Rapaz, Os são- salves são pro muitos, salve. né? São Ou então muitos. você pode mandar um salve todos, né? Que nem no pega-pega, né? Não, assim, especial pra Rômulo Augusto Canuto. Caraca, precisei falar o nome todo. Como você já sabe, que eu já falei em outro podcast, foi o cara que me levou para o meu primeiro jogo do Confiança com a vitória em cima do pessoal lá do outro lado da linha do trem. E campeão sergipano. Foi vitória, não foi empate, se eu não me engano. Acho que foi empate. Não estou bem lembrado. Foi em 2001. Enfim, foi campeão sergipano naquela época, depois de 10 anos. Aproveitar também e mandar um abraço para minha prima, a esposa dele, e as filhas dele também, deles, né? Lara e Nina. Então, Grace, né? Lara, Nina e Rômulo. Um abraço para vocês. Parabéns, Rômulo. Hoje é seu aniversário. Quer dizer, ontem, né? Hoje já é sexta, mas a gente tá gravando na quinta. Mandar um abraço também para minha mãe, para minha mulher, que tá em casa me esperando agora. E o pessoal do trabalho, né? Para meu sócio Plínio e para o meu outro sócio Henrico. No mais, sim, também para minha brodinha, que eu já falei também, torcedora do Internacional, e eu tô aí na luta incessante para trazer ela pro lado azul, visto que ela já tem predisposição para ser vermelho, né? Regina Veiga. Beleza. Adam, mais uma vez, obrigado pela parceria esse ano todo, de 22, que a gente venha para 23, brocando tudo. Eu É que isso. agradeço. Lucas Matheus, por favor, suas despedidas aí, encerramentos também. Só agradecer também a presença aqui no Bancada, mais uma vez, dessa vez trazendo esse panorama da pré-temporada e também já sonhando com o jogo contra o Souza. E é isso, galera. Vamos torcer que o Confiança faça uma temporada brilhante, ganhe logo de início esse jogo contra o Souza, depois, passando do Souza, que venha o Asa, o Ferroviário. E depois disso, meu amigo, é degustar da Copa do Nordeste, do Campeonato Sergipano e do Brasileirão da Série C. E o Todd no bolso, né? Depois da Copa do Nordeste. Importante, Deus que ele é justo, né? importantíssimo. Pra cima deles, confiança. Carla Ferreira, suas despedidas, palavras finais. Vim de branco estrategicamente, porque estamos, né? Vamos entrar o ano novo aí com Confiança, dia 5. Vou desejar feliz ano novo para todas as minhas, primeiramente para minhas parceiras de bancada, em especial hoje, Sara e Dani, por tudo que a gente já conversou aqui, mas todas as outras que compõem as outras frentes, Torcida Jovem, né, a Rebelião Feminina, Núcleo Feminino, GDA, Apaixonados pela Confiança, enfim. Meu grande abraço e espero todas vocês no dia 5. Espero que a gente esteja na mesma vibração e a gente saia de lá feliz, né? No mais, acredito que agora só resta esperar e espero que a gente tenha o que comemorar, né? Teremos sim o que comemorar. Mais uma vez, Lucas, eu esqueci de te agradecer. Muito obrigado pela parceria desse ano também. Claro. Pra você também, Carla, muito obrigado pela parceria desse ano aqui no Bancada e também na minha vida, né? Arquivo confidencial vai entrar ali agora. É isso. Pra você que tá aí do outro lado da tela também, pela parceria de sempre, desse ano todo, ouvindo a gente também te acompanhando aí nas suas atividades domésticas ou atividades físicas, Lavando os pratos. viagens ou qualquer outro procedimento que você estiver fazendo. Um grande abraço, meu muito obrigado para você. Lembrando que o podcast Bancada Azulina está aqui no canal Dragão Gaiato, também nas plataformas de áudio, onde você pode tanto se inscrever como favoritar, enfim, classificar, interagir conosco, dando seu comentário também. O Bancada Azulina de 2022 encerra agora, a gente já vai começar para 2023 com fé em Deus, encerrando tudo de ruim que ficou para trás e 23 começando com um ano muito massa, porque em ano ímpar Confiança sobe, viu? E eu queria antes de terminar, dizer que eu não quero mais falar a frase de que o torcedor do Confiança não tem um dia de paz. Então, por favor, em 2023 eu quero um pouco de paz. Teremos, como eu cantei na paródia lá de começo. É isso, gente. Tamo junto, aquele abraço. Vamos pra cima deles, Dragão, que contra o Souza só vai dar nós. Fé.